E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do EPRIX do México. E aqui comigo está a Cíntia Maria. Oi Rubens, oi todo mundo aqui do BBcast, se preparando aqui, né, para aquela corrida que tem tudo para ser a melhor dessa temporada. Vamos ver, né? Exatamente, na mesma torcida acredito que esteja o Sérgio Milani. Seja bem-vindo, Sérgio. Olá, Rubens. Olá, Cíntia. Olá, ouvinte e ouvinta do BBcast, né? Falando aí hoje, falando sobre o México, realmente tem tudo, seguiu o voto dos relatores, que tem tudo para ser uma prova bem animada. Se a gente for, tudo bem que não é muito bom a gente olhar para trás, né, para o retrovisor, para a gente projetar o futuro, mas nesse caso a gente não tem como escapar. Todos os EPRIX anteriores tivemos ótimas corridas e esperamos que a tendência se mantenha. Exatamente, até mesmo porque para nós brasileiros nós temos um bom retrospecto, né, das corridas já realizadas no Circuito Hermanos Rodrigues. Mas antes de prosseguirmos com o BBcast, vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam financeiramente o Boletim do Paddock pela plataforma do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho e Fábio Ramiro. Muito obrigado a todos os apoiadores. Também temos apoiadores que não são mencionados aqui a pedido deles, mas fica nosso agradecimento a todos. E para quem quiser conhecer aí a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo, no post desse programa tem o link para o Apoie-se. Bom, eu acho que Sérgio, Cíntia, eu acho que a gente pode falar que a temporada 2019-2020 da Fórmula E está sendo espetacular, está sendo acredito que uma das temporadas, assim, começo de temporada mais emocionante, porque a gente está tendo um líder que não venceu, estamos tendo favoritos que não estão brilhando, né? E até agora, chegando aí para a nossa quarta corrida, nós temos uma perspectiva muito boa de uma etapa bem disputada. Você quer começar, Milani? Eu joguei a bola para vocês, cada um corta. Exatamente, que eu deixei. Vamos lá, a gente quer ser. Vai, Sérgio, mata no peito e cabeceia pro gol. Vai que é tua. Eu vou matar o peito e sair jogando. Obrigado. Realmente, se a gente for ver o que aconteceu até agora, o restante das outras temporadas está sendo, acho que, o melhor começo, né, de temporada da Fórmula E até agora. Tudo bem que a gente teve nós tivemos um cancelamento de Hong Kong, mas isso não está impedindo de que a gente tenha boas corridas, acho que tirando ali, talvez ali, Arábia, ali a primeira que não tem tão boa ali, mas acho que está sendo um ponto fora da curva, né? Então, está sendo muito interessante. Acho que a galera também se achou nesse formato novo, nessa gestão nova de corrida, com modo ataque, buscando uma outra competitividade. Isso é bacana. E a surpresa maior, né, como você colocou bem, nós temos um líder que não ganhou, líder de campeonato não ganhou. Surpreendendo a tudo e a todos, Stoffel Vandoorne como o líder com a Mercedes, né, que está formalmente fazendo sua estreia nessa temporada. Aí a gente até volta que nós conversamos no podcast anterior, né, que é aquela importância de ser constante, né, na Fórmula E. Não basta só vencer, também tem que ser constante. Então, por enquanto, ele está sendo constante. Ainda é cedo para a gente cravar alguma coisa nesse sentido, porque a gente sabe que a dinâmica da categoria é muito, muito grande ali, que a gente vê equipe que está agora um pouco mais para trás indo para frente e vice-versa. Por exemplo, como a gente brinca, uma Audi que sempre começa mal e termina bem, uma Tequita que vai se mantendo, uma Mahindra que é um verdadeiro balão japonês, que começa bem e depois vai caindo, né? Na verdade acaba sendo um balão indiano. Então, você tem muita variação
em relação a isso. Então ainda não dá para cravar uma coisa assim, tá bom, a Mercedes agora na frente, ela vai continuar na frente, né? Ainda mais agora que a gente vai para o México e nós vemos o histórico, né? Como diria nosso Thiago Alves, é para esfregar as mãos, porque temos lá Lucas de Graça, parece que é um cara que não é Mariachi, mas adora o México, né? Duas corridas sensacionais nas temporadas anteriores, e a Audi anda bem. Então é para ficar animado, pelo menos nós brasileiros, né? Se a gente for colocar pelo lado Pacheco, né, torcedor, é uma coisa para a gente ficar bem animado. O que você acha, hein, Cíntia, em relação a isso? A gente também não gasta tudo agora no início. Não, tá certo. Eu vou tentar ser sucinta. Não é uma das minhas melhores qualidades, mas vamos lá. Como eu falei na introdução aqui do podcast, eu acho que tem tudo para ser a melhor, ou pelo menos estar aí no top 3 das melhores corridas dessa temporada, porque tem uma série de elementos assim que contribuem, sabe, para isso. A gente tem, como vocês falaram, a gente tem um líder do campeonato que ainda não venceu. Então o Van Dorn, ele vai buscar a primeira vitória dele esse ano. E a Mercedes, vindo com tudo, quer recuperar a posição de líder do campeonato. E aí a gente tem ali BMW para se manter e a Virgin tentando chegar neles, né? E aí a gente também tem as grandes que não estão bem, como por exemplo a Takita e a Nissan, que assim, elas estão passando por um momento bem complicado. O próprio Jean-Eric Vergne, que ele teve 2 abandonos agora, então assim, vocês imaginam o que não deve estar passando na cabeça desse pessoal. E tem aquela galerinha que sempre corre por fora, né, tipo a Jaguar, tipo a Mahindra e a própria Venturi, que tá conseguindo se chegar mais nesse pessoal, entendeu? Fora a Audi, né, que ela tá tentando ali se equilibrar entre esse povo todo. Então assim, todos esses fatores, eles com certeza vão contribuir para uma grande corrida. E corrida no México é sempre um espetáculo, né? Assim, não só porque usa aquela parte dentro lá do estádio, que é uma loucura, aquilo fica lotado. E o torcedor mexicano, ele é muito apaixonado por automobilismo, que eu acho isso incrível. Porque você vê, não tem nenhum piloto lá, mas o pessoal faz uma festa gigante, entendeu? Então, além de tudo, tem esses elementos fora das pistas também, né? E aí, sem contar as coisas que já foram anunciadas, tipo a mudança do layout da pista, ela foi estendida, teremos peraltada, uhul, né? Então, assim, você vai juntando todos esses pouquinhos, e aí no final a expectativa, eu pelo menos, não sei vocês, mas a minha expectativa é que vai ser assim uma corridaça. Então, por favor, México, não me decepcione, porque eu tô apostando alto que vai ser uma corrida daquelas assim, que vai ficar marcada mesmo como foi o ano passado, né? Assim, então, eu acredito que esse Prix do México, ele também vai nos dar momentos que a gente vai comentar daqui a, sei lá, 10, 20 anos, enquanto a gente vai falando de Fórmula E. Que vai ser um fator aí que vai embaralhar um pouco mais as cartas, justamente essa pista, esse traçado novo, né? Foi estendido, que o bacana, de certa forma, você vai ter ali a volta da peraltada, né? Nos anos anteriores, a gente teve ali aquela última curva, ali no semiovão, mas você tinha uma chicane no meio. Para isso, eles tiraram a chicane, então, conseguiram colocar um pouco mais de pista, né, no final da reta. Então, acho que ali vai facilitar um pouco mais a parte de ultrapassagem, e até a largada vai ficar melhor. Nos anos, ali, aquela freada justamente da primeira curva era um ponto forte ali de ultrapassagem e também de muita confusão. Então, por largadas ali, com certeza você já tinha que começar a preparar ali um safety car, porque era certo. Tanto que nós tivemos lá justamente até me corrige, Cíntia, se for o caso, acho que foi na temporada retrasada que a gente teve aquele problema justamente com a contagem de tempo, né? Nós tivemos o acidente, houve aquela situação. Foi ano passado. Foi ano passado, Isso. Eu fiquei na dúvida se era ano passado. Então nós tivemos até o regulamento foi mudado para essa temporada por conta disso,
houve esse esclarecimento em relação a tempo, e justamente essa mudança vai vai se tornar mais crítica ainda a gestão de bateria. Né? Se vocês, quem acompanha a categoria aí vai confirmar isso. A gente nas últimas provas a gente viu o pessoal terminando bateria muito ali no limite. A gente até terminando corrida com uma bateria zerada, né? Tivemos lá na Arábia uma folga, mas daí nós vimos no Chile, agora nas últimas, então, o pessoal terminando ali no limite. Então vai ser mais uma coisa para o pessoal poder ali fazendo o controle da corrida. Então, grande chance de nós termos aí apagões no final da prova para chegar, para conseguir terminar a prova. Que também fica para alerta nessa corrida. Exatamente, porque o que acontece? Com o aumento da extensão da pista, com o traçado que vai ser utilizado agora, ele aumentou em 25% da sua extensão, e tem outro fator que só a cidade do México traz para a competição, que é a única cidade que não é no nível do mar. Então aquela mesma história que a gente vê da Fórmula 1 acontece também na Fórmula E, porque a falta de pressão atmosférica do circuito, no carro da Fórmula 1 ele perde a potência porque não tem oxigênio, mas no carro da Fórmula E ele superaquece, a bateria tem um superaquecimento bem anormal comparado com as outras EPRIX. Então é outro fator que pode, assim, a gente vê vários carros aí tendo dificuldades para o gerenciamento de bateria, e além disso o desgaste do pneu. Os pneus desgastam muito na pista em decorrência do calor, de N fatores. E como a gente falou, teve esse aumento aí da pista, do traçado, que se criou aquela apêndice ali, então com certeza a pista vai ficar um pouco mais rápida no restante do circuito, mas naquele ponto ali acho que vai ser o ponto que a gente vai ver um pouquinho mais de disputa, porque é onde que os carros vão chegar rápido, mas só que eles vão ter que dar uma controlada e também saber utilizar aqueles momentos de curvas que são praticamente 90 graus, para poder recuperar a energia, que é uma coisa que a gente comentou até no podcast passado, que com o fim das chicanes, a gente começa a ter essa questão da recuperação de energia, ter que os pilotos se adequar, né, e descobrir novos pontos para recuperar a energia. Nós tivemos o tema do próprio Félix da Costa agora no final da prova, ele perdeu lá basicamente para o Ginter nesse aspecto, né? A bateria estava ali já no final e ali superaquecendo, e foi para cima, passou o Ginter, só que o pessoal da Tequita chegou para ele, olha, segura aí, porque senão a gente não vai conseguir chegar, né? Então, acho que a gente vai ver muito isso agora acontecendo no México. E você vê essa situação, ele não é tão... essa questão do rarefeito não é tão crítica como, por exemplo, na Fórmula 1 ou outras categorias, mas acaba impactando, de certa forma, na aerodinâmica. Porque apesar dele não ter aerofólio, né, ele não é o carro da Fórmula E não é tão sensível aerodinamicamente, mas como ele, basicamente, o apoio aerodinâmico dele vem do assoalho, né, que é de certa forma já o efeito solo, então o efeito, mesmo não impactando no aerofólio, impacta por baixo do carro e o carro perde aderência. Então é outra situação, e geralmente lá no México a pista é sul, né? O pessoal tem que ficar andando para poder ali, para conseguir ali um grip razoável. Então aí você vai ter o pace, você vai ter também os próprios treinos. Olha, o treino já é uma loteria, com essa pista suja vai ser melhor ainda, mais um ingrediente para observar nessa prova. Sim, e tem que ver também a influência do ambiente, né, da altitude e tal, nos próprios pilotos, né? Porque é basicamente todo mundo europeu, entendeu? Assim, pelo menos a maioria deles são. E ninguém vem de montanha, sabe? Ninguém tá acostumado com esse ar rarefeito e pouco oxigênio. Então, a própria preparação física dos pilotos, ela tem que ser diferente, tem que ser especial para essa altitude, né? E aí, quem não conseguir se adaptar direitinho, a gente tem alguns novatos, quem não conseguir se adaptar direitinho vai ter problema, entendeu? Assim, é mais um temperinho aí na corrida. Por incrível que pareça, sabe quem é que poderia se dar bem nessa história aí? O nosso
querido, glorioso e potente Maquinguá, por incrível que pareça. Porque agora já utilizando os conhecimentos futebolísticos agora. Quem disse que futebol não serve para alguma coisa? Futebol também é cultura. Futebol também é cultura. Não, como a gente vê, às vezes os times brasileiros vão jogar em altitude, mas a cultura futebolística, né? Então, o pessoal, quando vai jogar em altitude, né? O pessoal de preparação física fala, cada um reage de um jeito. Mas os pontos ideais são os seguintes. Você vai poucas antes do jogo, que aí realmente você não vai sentir, ou você vai pelo menos 15 dias antes. Com essa história de coronavírus, né, isso aí até foi também noticiado, né, aí nos últimos dias, o pessoal da NIO, né, incluindo o nosso Maquinguá, foi antes para o México e voluntariamente fez a quarentena, né? Ficou ali, chegou antes, então pelo menos ali uns 15 dias de lá estão isolados, né, ele e o pessoal dele, para evitar qualquer problema, né, de contaminação, para evitar, né, zerar qualquer risco, e de certa forma estão lá se aclimatando. Então, nesse aspecto físico, o pessoal da NIO pode dar algum pulo do gato, né, nesse sentido. E bom, na hora que você falou que era uma questão futebolística, eu pensei que você ia falar da Copa de 70, porque a seleção brasileira fez isso, né? Na Copa de 70 eles foram com um mês antes, exatamente para a Cidade do México. Não, foram 3 meses. 3 meses, né? Olha, 3 meses. O Brasil foi 3 meses antes para o México para se aclimatar. Olha que beleza. Ficaram alojados na Vila do Chaves, com certeza. 3 meses no México, eles devem ter feito muito turismo lá. Eles foram para Acapulco. Isso aí. E aí deu tempo de ver, dependendo nesse intervalo aí que eles fizeram o filme, né, do Pelé, né? Nesse intervalo aí mesmo. E o Chaves só foi ver anos depois. Né? Tem isso também. E falando em Chaves e México, vamos tratar agora um pouquinho sobre acho que já podemos falar que sobre a corrida em si, acho que a gente já destrinchou bastante, conseguimos aí dar uma imersão bastante assim, bacana para os nossos ouvintes, mas eu acho que uma coisa que ficou legal agora para essa etapa é que a Fórmula E vai lançar um jogo, né, um predictor para a Fórmula E, que a gente já até tem aqui no BP uma aposta, acho que eles estão ouvindo a gente, né, nosso bolão aí, e a Fórmula E lançou o deles, e que a partir dessa etapa já vai estar valendo, né, Cíntia? Isso, exatamente. Não precisa baixar aplicativo, você se cadastra lá no próprio site oficial da Fórmula E. E que uma coisa muito legal também é que eles estão agora com textos no português brasileiro, tá? Então aí a Fórmula E identificando o Brasil como um grande mercado importante para eles, inclusive adicionando a nossa língua no site deles para ficar mais fácil da gente acompanhar os conteúdos. Então você pode ir agora lá no site da Fórmula E para poder confirmar isso que eu tô falando para você, tá? Voltando pro Predictor, você vai no próprio site mesmo, se cadastra, e o que você vai escolher? Você vai prever, né? Quem vai fazer pole position, quem vai ganhar a corrida, quem vai fazer volta mais rápida, quem vai ser o primeiro piloto a usar o modo ataque e quem vai ser o último a chegar. Eu achei esse último ponto bem venenoso, mas muito legal também, porque ninguém quer ser o último numa corrida, né? Mas aí eles decidiram colocar isso também, e eu achei interessante esse ponto. E aí o que você ganha? Os prêmios, eles vão ser por corrida. Então agora, para a etapa do México, quem conseguir acertar mais, né, fizer mais pontos, vai ganhar uma camiseta e um boné autografados pelo vencedor da corrida. Entendeu? E aí, quem fizer uma pontuação legal também, eles vão dar um código de desconto para você comprar itens, né, na loja oficial da Fórmula E com desconto maior. Porque geralmente eles dão aqueles 10% maroto ali e tal. Mas quem participar do Predictor vai ter um pouquinho mais de desconto para poder comprar os itens lá na loja. E aí, assim, pra gente eu não sei se vai ser muito legal, porque a Libra tá muito cara. Então, mas aí vai que você tá muito afim, né, de ter
lá os itens de merchandising da Fórmula E, vai saber, né? Mas enfim, é isso. Eu achei muito legal da parte deles. Eu acho que eles já estavam planejando isso há um tempo, conseguiram lançar só agora. Mas que legal, assim, antes tarde do que nunca, que nem aquele meme de hoje, né, Rubens? Antes tarde do que nunca. Bem isso, e aí, já entrando nesse ritmo de não muito tarde, vamos comentar um pouquinho aqui sobre a apresentação, né, do Gen 2 Evo, né, que é uma evolução aí da segunda geração de carros da Fórmula E. Eu acho que, assim, nós já conseguimos dissecar bastante sobre o assunto nas redes sociais, e principalmente porque nós temos a pessoa que foi oficializada pela Fórmula E, como se gostou, é porque ficou bom, que é a Cíntia, porque a Fórmula E decidiu que ela que vai decidir se as coisas são boas ou não agora. Vocês vão ter o print dela. Isso. Não, isso tem que ser impresso, moldurado e colocado tipo na casa dela, porque vocês vão entender, no post tem a imagem que a Cíntia comentou, foi aprovado, né? Aceito. E aí a Sim, falou, aprovado. Se a Cíntia falou, quem vai ser contra, né? Quem? Tipo, se ela bater o martelo. Não. Então, teve esse momento mesmo lá na postagem no Facebook. Você vai colocar, Rubens? Vou, com certeza. O print lá. E daí vai ficar. Eu Tá tenho bom. que colocar isso. E, nossa, vocês imaginam quanto eu fiquei. Eu tava viajando, eu nem tava em casa, eu tava viajando quando eu vi a postagem do novo carro. Gente, por favor, mas assim, vamos só combinar que o carro é lindo. O carro é lindo. Não, gente, vamos, assim. Ficou lindão. Todos concordamos, né? Olha, Sim, não. o anterior, ele já era um carro invocado. Exato. Esse, ele ficou com mais cara de malvado. Então ele ficou sensacional. Ficou lindo. Mas olha, essas asas pra dentro, assim. E vocês viram como eles conseguiram encaixar o halo agora perfeitinho, assim? Porque no Gen 2 ele ainda ficou meio ali, né? Tipo, foi colocado agora, entendeu? Agora, no Gen 2.5, né? No Evo, como eles mesmo estão chamando, ficou lindíssimo, entendeu? Assim, você nem reclama mais de nada. E o design desse carro, ele é maravilhoso. Então, como eu comentei lá, zero defeitos. Zero defeitos. O bacana dele é que ele, assim, que talvez vá quebrar um pouco a resistência daquela galera que ainda torce o nariz. Ele fica com cara de. Ele conseguiu ficar com cara de monoposto. Alguns reclamaram, ele ficou muito futurista. Agora ele ficou numa situação que ele ficou mais próximo a um Fórmula, né? A um monoposto que a gente está acostumado a ver. Até porque eles resolveram tirar um pouco da cobertura dos pneus. E isso ajuda, né, que até vai de encontro com os objetivos, de fazer a corrida um pouco mais limpa. Né? Porque se você deixa o pneu mais coberto, qualquer contato ali pode furar, pode ter alguma coisa e prejudicar a corrida. Então, acho que isso também foi uma boa sacada. Eles fizeram. Sim. Não mexeram muito, né? Não mexeram muito. Se você for pegar, não foi, foram mudanças pontuais, que aí sim que chama mais atenção, além dessa descobertura dos pneus, foi a colocação da barbatana na parte de trás, que é todo mundo, que é outro, quer dizer, que é um consenso. É um verdadeiro adereço, não serve para nada, só para ter mais espaço para colocar propaganda no carro. Porque como você não tem aerofólio, né? Tudo bem que agora eles colocaram, até modificaram um pouco ali os aerofólios, as aletas traseiras, mas como você não tem um aerofólio, você não tem ar para direcionar ali. Então, para efeito de aerodinâmica, é praticamente tudo, né? Porque não vai direcionar ar para ali, não tem aerofólio para direcionar. Então, ficou um pouco bacana, mas o trabalho que eles fizeram ali em relação a essa parte aí do halo, que ficou bem bacana, bem melhor integrado. E ali na frente também, acho que o trabalho que eles fizeram de modificar um pouco a frente, para melhorar um pouco ali o arrasto e a fluência do carro, ficou muito bacana. Eles fizeram, não foi um tapa ali de meia vida. Pontual, porém muito bem feito. Acho que isso aí veio para agradar quem já gosta da categoria e quebrar a resistência um pouco mais de quem ainda torce o nariz.
Acho que a resistência vai ser quebrada mesmo se tudo que eles estão prometendo para o Gen 3 for cumprido, né? Que aí é tornar o carro mais futurista ainda, duplicar a potência. Talvez seja o grande motivo de quebrar a resistência do pessoal. Aí só vai talvez colocar aquela coisa, mas não tem barulho. Mas aí outra situação. Mas essa mudança agora, esses Gen 2, esses 2,5, o Evo, foi muito bem resolvido, tanto do ponto de vista visual, para agradar o público, como do ponto de vista técnico e do ponto de vista esportivo. Né? Então, acho que, assim, que a gente com certeza, a gente vai ter corrida muito mais limpa do que as que a gente tem hoje, que já melhorou muito. Sim, isso que você comentou agora sobre o futuro até do Gen 3, na visão de vocês acham que já é possível termos uma evolução muito mais drástica para o futuro, ou ainda vai seguindo uma evolução como foi, tipo, do G1 pro Gen 2 foi bem drástica, mas do Gen 2 pro G3 vocês acham que vai ter alguma coisa assim muito mais drástica, alguma coisa muito mais chamativa, ou vai ser um pouco mais conservadora? Eu acho que Fórmula E e conservadorismo assim, são dois termos que não se encaixam muito, sabe? Eu tô esperando. Eu acredito que eles vão conseguir cumprir, principalmente essa parte da duração de bateria, até porque eles querem trazer o pit stop de volta, né? Que, assim, antes tinha que trocar de carro, que pra mim era um dos melhores momentos da corrida, eu tenho muita saudade daquilo. Eu tenho vontade de perguntar pros pilotos se eles também têm saudade de ficar pulando de um carro pro outro. Eu acho que não, mas eu tenho vontade de perguntar. Se um dia eu conseguir entrevistar algum deles, eu vou perguntar isso sim. E o pit stop, ele acaba sendo um ponto estratégico nas corridas, né? Então eu acredito que eles estão trabalhando muito forte para conseguir ampliar a capacidade de bateria, para deixar o pit stop como um ponto estratégico mesmo, né? Não só como uma coisa que é necessária, como era antigamente, né? Que assim, os pilotos tinham que trocar de carro porque uma bateria só não era suficiente para a corrida toda. Então eu acredito que eles vão conseguir fazer isso sim. Com relação ao design, Milani, como você estava falando, são realmente mudanças pontuais, mas elas são pontuais e impactantes. Eu acho que por isso que a gente tem essa coisa do caraca, que carro massa, que coisa do futuro, sabe, assim, 2050. Então, com relação ao design, eu não consigo prever ou, sei lá, opinar ou dar qualquer tipo de pitaco do que vai ser o Gen 3. Porque eu não tava esperando um Gen 2.5 desse jeito, entendeu? E ele tá irado, tá lindo. Então eu vou fazer a Glória Pires, não vou ser capaz de opinar sobre o design do Gen 3. Mas com relação a essa parte de bateria, eu acredito que eles vão sim conseguir atingir. E coisas que não vão mudar, tipo o pneu e a parte aerodinâmica, eu acho que isso também vai continuar não exercendo influência. Justamente como o Milani estava falando, né? A gente tem uma barbatana de tubarão que deixa o carro mais robusto, ajuda, né, a dar esse aspecto de robusto para o carro, mas que, assim, na prática vai exercer pouca influência aerodinâmica, porque o carro da Fórmula E, ele meio que existe para não ter esse tipo de influência, né? Até porque em circuitos de rua, se você for colocar muita coisa ali para dificultar a ultrapassagem e tal, você não vai ter corrida, você vai ter basicamente uma procissão, né? Então, eu acredito também que essa parte aerodinâmica eles não vão mexer. E pneus vão ser os pneus de sempre, né? Então, não sei onde mais que eles vão colocar mudanças mais técnicas além da bateria, mas eu acredito que o Gen 3 vai vir lindão também, além de ter uma bateria mais durável. O Gen 3 está muito, acho, pela questão das definições técnicas, porque se fala muito, então, dessa parte aí de aumentar a potência, que aí já impactaria talvez em formato de trem de força, situação de baterias, que aí, como você falou bem, querem colocar introduzir o pit stop, quer dizer, já falaram que vão introduzir o pit stop, aí isso impacta. E também se fala numa situação de tração, aí a gente já vai começar a entrar em situação muito técnica, aí acho que é outro podcast para a gente fazer. Então isso vai
impactando um pouco no formato do que vai ser do que pode ser o Gen 3. Provavelmente lá tem gente que está sendo muito bem paga para isso, para decidir essa situação. Inclusive, se quiser, contrata nós aí. Mas eu não, assim, e tem uma coisa que inclusive a longo prazo. Fala, só te cortando, porque, né, tá virando uma regra eu ficar te interrompendo, mas assim, eu queria muito descobrir quem foi o designer desse carro, porque ele merece um grande parabéns e um bolo de cenoura com chocolate. Cara, que trabalho fantástico essa pessoa fez, de verdade. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Tá certo. Então, vamos lá. Eu até perdi o fio da meada aqui, que beleza. Desculpa. Lembrei. Então vai depender. Não, tranquilo. Também aqui esclerose precoce é uma desgraça. Então você tem uma situação seguinte, que é uma coisa que está tomando cada vez mais forma, que é a situação que se fala do possível incorporação da Fórmula E pela Fórmula 1, porque cada vez mais aí está se falando em proibição de carro a combustão, incluindo os híbridos. Houve na semana passada essa discussão, principalmente por conta do Reino Unido ter antecipado uma lei que prevê justamente a proibição de venda de carros a combustão de 2040 antecipado para 2035, e nisso estão incluindo também os híbridos. Então, por exemplo, o Reino Unido é um mercado importante, né, automobilístico, principalmente na Europa. Está se dizendo, o restante da Europa nesse sentido também está se movimentando, né? França, Inglaterra e Alemanha já têm legislações nesse sentido e podem talvez até seguir essa. Aí a Fórmula 1 começa a entrar num ponto que, olha, tá bom, então o híbrido, que eu já estou garantido que eu vou ficar até 2025, vai em desuso, para que eu vou continuar batendo cabeça disso aí? Se eu já tenho que começar a pensar agora. E a exclusividade, né, do grupo hoje, que é do HAG, da Fórmula E, junto à FIA, de organizar, né, uma categoria elétrica nesse sentido de monoposto, vai até 2029. Então, para você começar a pensar numa integração e sabendo que a maior acionista individual da Fórmula E é um braço da Liberty Media, que é uma das donas que é a dona da Fórmula 1, já começa também a fervilhar a cabeça da galera e também começar a dar combustível para teorias, para N teorias, né? Então essa também é uma coisa que a gente também pode deixar ali essa coisinha na prateleira aí para observar nos próximos tempos. Mas um pouco antes de que isso aconteça, eu mentalizei uma possibilidade na Fórmula E, que eu acho que o Sérgio Milani tem mais conhecimento até do que eu sobre Fórmula Indy, seria de começar a adotar pacotes aerodinâmicos. É uma coisa que simplesmente passou pela minha cabeça, porque que a Fórmula E também disponibilizaria. Cada equipe poderia optar por pacotes que ela disponibilizaria, e assim aquele pacote que a equipe assumisse para poder ter carros um pouco diferentes uns dos outros, mas que às vezes um pacote aerodinâmico se encaixa melhor no estilo daquele piloto, no estilo que aquela equipe quer trabalhar. Vocês acham que teria uma possibilidade de no futuro próximo a gente começar a ter essa possibilidade de sair de um padrão fixo de carro e poder começar a ter pacotes, ou pelo menos as equipes têm alguma liberdade até mesmo de auxiliar da Lara na criação das peças? Olha, não. Vamos lá, Cíntia, por favor, vamos lá. Não, eu só ia dizer que enquanto eles correrem de circuito de rua, eles não devem mexer nisso aí, não. Eu acho, assim, se futuramente eles começarem a alternar entre autódromos e circuitos de rua, talvez tu for nesse circuito de rua travado, apertado, e que você tem, talvez eu acho que, sendo generosa, vamos colocar aí 40 circuitos que os carros tenham um desempenho mais rápido, tenham mais espaço para fazer mais manobras, ainda é um número baixo, né? Então, que se você colocar qualquer mudança agora, do jeito que as coisas estão hoje, eu acho que vai só piorar do que trazer algum tipo de benefício, entendeu? Assim, eu não sei se o Milani concorda comigo, mas eu vou por esse caminho aqui. Não, até esse teu caminho é interessante, mas o grande limitador aí, que é uma situação que a organização está vendo com muito, já não é de hoje, que ela vê com muita preocupação, passa por custo.
Uma das preocupações da organização da Fórmula E é segurar custo. E mesmo assim, desde o início, com todo esse controle, você tendo todas as limitações técnicas, toda limitação de pessoal, você não tem um X de pessoas que você pode usar, outro também, uma série de situações, né? Os custos aumentaram muito. Hoje você vai pegar, até eu me lembro agora que foi, eu até postei isso no meu Twitter, acho que saiu no mês passado, agora saiu no final do ano ou em janeiro. A Jaguar gastou com a equipe, a Jaguar, que a gente sabe que é uma equipe ali média, que está tentando ir para ali grande, ela reportou que ela gastou na temporada passada com a equipe, ela gastou 11 milhões de libras. Então, ou seja, sei lá, você vai colocar com a Fórmula 1, isso aí não é nada. Você vai pegar talvez ali que uma Mercedes, ela vai gastar isso aí. Esse foi praticamente quase o lucro da Mercedes em 2019, em 2018, para você ter uma ideia. O que a Jaguar gastou com a equipe foi basicamente que a Mercedes lucrou. A equipe Mercedes Fórmula 1 lucrou. Mas se for pegar o que eles começaram, qual era o objetivo do início da categoria, isso aí praticamente a gente está falando aí de quadruplicar, quintuplicar, falando num espaço aí de 5 anos. Então isso aí, você liberar tecnicamente, você tem um pedido que as equipes fazem, ainda mais que você está colocando que tem montadora no meio, e eles estão ávidos por desenvolver tecnologia, por conta que a gente colocou um pouquinho antes, fica nessa coisa. Eles querem desenvolver tecnologia, mas isso vai acarretar gastar mais dinheiro. E mais dinheiro vai aumentar custo. Então, aí acaba caindo aquela coisa do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Passa por isso aí, que a Cíntia colocou, muito bem colocado, por sinal, mas também passa por essa situação de custo. Por isso que assim, eles vão querer padronizar até onde eles puderem, a não ser que vai chegar uma hora que as próprias montadoras vão chegar, né? Agora, então, essa também vai ser uma discussão que vai passar pelo Gen 3, né? Que vai poder liberar, que vai continuar travado, que vai continuar ali e tal. Talvez lá na frente, acho que não vai ser uma coisa para agora. Talvez quando a gente fala também num Gen 4, começar a falar numa situação dessa. Mas aí é pura especulação. Recentemente, com essa questão do coronavírus, nós tivemos a etapa, né, do EPRIX da China aí cancelada. E, Sérgio, qual foi assim como posso dizer, como foi recebida a notícia do cancelamento e como está sendo o desdobramento da categoria para repor ou não a etapa, colocar ela em outra data, e quais são as possibilidades que nós temos aí de calendário para o final do ano? Como aí foi divulgado, né, por conta da epidemia na China, houve no primeiro momento nessa postergação, não se falou em nenhum momento em cancelamento, se falou em postergação de data para teria agora dia 21 de março, muito longe, assim, distante de onde está tendo onde é o epicentro ali de onde está sendo a epidemia, mas foram reportados casos lá. Então, dentro dessa coisa do governo do governo chinês evitar aglomerações, muita gente junta e perdeu o controle, eles têm mais condição de fazer isso, né? Mas aí nunca vem a gente entrar. A organização chegou à conclusão que, olha, não vamos fazer corrida, a gente vai tentar entrar numa outra, há a possibilidade de fazer numa outra data, que aí teria que se ver, mas começa a entrar em batidas de data com EC, com outras coisas que já os pilotos já estão sofrendo com isso, o calendário já, apesar agora, hoje a possibilidade que o pessoal está transformar, fazendo uma outra situação, que seria transformar Berlim em rodada dupla, ou se não Nova York, que de rodada dupla. A ideia que se fala agora seria utilizar ou Nova York, que já era, né, que anteriormente era rodada dupla, ou Berlim, que até também seria mais fácil, porque como é lá montado no antigo aeroporto, teria problema de sediar mais um dia a prova. E pessoalmente, aí eu já comecei a entrar, pessoalmente eu aprovo muito, porque para mim Berlim seria a corrida charme da Fórmula E. O cenário em si é muito bacana, né, do aeroporto, e como a pista
pode ser larga, me lembro, pode ser larga. Ali eu acho que é o melhor lugar que a Fórmula E achou para fazer corrida. Hoje é o que está se falando, embora não se descarte a possibilidade de ter algum ajuste no calendário, que fica um pouco complicado, porque agora a gente vai começar a deslocar para uma perna europeia. Aí você fazer uma perna europeia, voltar para a China, para depois voltar para fazer um retorno complicado. Começa a entrar e também dentro você fazer um deslocamento desse tipo não é muito. Essa questão de nós, da Fórmula E, do governo chinês, da prefeitura da cidade lá de Sanya, nós decidimos não correr, né, não realizar o evento na data prevista, que era o 21 de março, ponto. E justamente eles não disseram se vão fazer o evento em outra data ou se vão cancelar mesmo e reajustar o calendário depois. E aí eu tava vendo aqui o calendário oficial no site. Se fosse para tentar fazer uma realocação aí, daria para ser feito confortavelmente para a Fórmula E entre o EPRIX de Seul, na Coreia do Sul, e Jacarta, que seria tudo ali na Ásia também, né? Então a gente tem Seul dia 3 de maio e Jacarta só um mês depois, no dia 6 de junho. Então, entre essas duas datas, daria para encaixar um EPRIX, caso a situação lá, né, com o coronavírus esteja controlada, pelo menos, né? Eu não acredito que vá se resolver em 2 meses. Ou até vá, são chineses, né? Eles fazem umas coisas incríveis. Mas, se for questão de data, colocar, sei lá, dia 16, 17 de maio, por exemplo, entendeu? Mas, como você falou, se realmente for cancelado o total e for criar uma etapa nova em outro canto, eu acho que a rodada dupla de Berlim seria espetacular, né? Como você falou, é a prova charme, né? O pode teoria, mas realmente é o lugar perfeito, porque você pode fazer o que você quiser naquele espaço, né? Assim, teoricamente, vamos colocar umas aspas aí. Então, dá pra esticar o evento, que não vai, sei lá, atrapalhar o trânsito da cidade, entendeu? Você não vai... enfim, você não vai trazer malefícios, de certa forma, né? Então, você acaba tendo mais um dia de evento. E outra, a Alemanha é um país muito tradicional de automobilismo, que tem 4 equipes, né? São 4 equipes alemãs dentro da Fórmula E, fora os pilotos, que eu acho que são 4 também, ou 5, acho que 4, se não me falha a memória. Então, e Berlim é uma cidade que casa muito com a Fórmula E. Então, se rolar de ter uma rodada dupla lá, pra mim vai ser maravilhoso. Só não vai ser melhor porque eu não vou poder ir, mas eu acho que vai ser incrível. Então, sobre isso, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? E falar do EPRIX de Jacarta, que era um que estava meio que cambaleando ainda, né? Não tinha sido aprovado 100%. Ele estava, inclusive, enfrentando protestos da própria população lá da Indonésia, porque um grupo de pessoas não queria a realização do evento lá, principalmente por razões, vamos colocar assim, de política pública, né? Lá em Jacarta aconteceu uma série de inundações agora no final do ano, e aí, tipo, é a prioridade do pessoal, né? O que a população quer que o governo resolva primeiro essa questão para depois pensar em outras coisas. E aí eles tiveram que mudar o local lá da corrida, agora tá mais certo, né? Vai dar mais certo do que errado, pelo menos por enquanto. E aí é outra coisa pra gente ficar de olho também, né, Milênio? Exato, isso aí, a grande confusão se deu lá em Jacarta, porque o local que estava programado para fazer a prova é um lugar histórico. Então houve um veto do governo, lá de uma área do governo, dizendo, olha, isso aqui é uma área histórica, você não pode mexer aqui, você vai fazer muita coisa aqui. Aí vai complicar tudo e não vai fazer. Então, tanto que lá tem, né, o singelo nome lá de Praça Merdeca, que já chama logo a atenção, mas é lá um lugar muito considerado lá em Jacarta, né? Mas houve esse anúncio que a organização conseguiu reverter esses pontos levantados e a área foi liberada para uso, né? Então, em princípio, teremos corrida em Jacarta pela primeira vez nessa temporada.
E já com tudo já definido e conversado, acho que seria interessante nós falarmos das nossas apostas, quem que nós acreditamos que pode ser o destaque, até mesmo porque agora com o Predictor da Fórmula E a gente vai poder auxiliar aí nossos ouvintes, né, Cíntia, a poder preparar as suas apostas. E lembrando que a Cíntia, ela gosta de dar uma tapeadinha no pessoal, então prestem atenção no que ela vai falar. E é um risco, às vezes você pode ir pelo outro caminho pensando que ela vai querer te enganar, mas ela na verdade quis te ajudar, então eu acho que seria interessante acompanhar aí o Boletim do Paddock durante a semana com as notícias da categoria para que vocês fiquem bem informados e possam fazer as suas apostas da melhor forma possível. Olha, lá no grupo do Boletim do Paddock teve gente que ficou falando que eu enganei as pessoas. Eu falei, gente, não é que eu engano as pessoas, mas é real mesmo. Eu fico com medo de apostar, entendeu? Por que eu fico com medo? Eu não sei, mas eu fico com medo de dizer alguma coisa, entendeu? E ainda mais com essa história agora do Predictor, ai minha nossa, mais um. Mas vamos lá, fique segura, tá? Porque a Audi ganhou 3 vezes no México, o Habit, sendo que teve uma que o de graça ganhou também, mas ele foi desclassificado, então não valeu. Então, basicamente, a Audi domina. E a gente tem... Eu vou... Faz o seguinte, Milani, faz sua aposta, eu vou tentar organizar aqui as minhas ideias, tá bom? Bom, eu vou começar assim. Se você quer seguir uma linha segura, Lucas de Graça, pelo histórico, tá? É o cara que tem mandado brasa nos últimos anos aí em Emmanuel Rodrigues. O cara não é Mariachi não, mas gosta de fazer um salseiro. Uma aposta também que não deixaria de ser, e aí a BMW, que tem conseguido fazer aí foi quem ganhou a última etapa, e talvez, se você quiser jogar um pouquinho, eu vou jogar um pouquinho para misturar um pouco aí. Eu colocaria como possibilidade aí de fazer uma boa prova a Mahindra, porque não podemos esquecer que se a bateria tivesse acabado ali no último, lá teria ganho, não de graça, né, da temporada passada. E eu também colocaria a Nissan. A Nissan é um negócio, sabe que tem um bom carro, põe uma aposta na Nissan. Eu ainda digo mais, o Buemi com o Mazarão. Muito bem. Eu vou falar rápido, que é para não me arrepender. Vai. Da Costa, de Graça e Van Dorn. Pronto, esse é meu pódio. Se vai dar certo ou não, não sei. Esse é meu pódio. Eu tô adorando que vocês dois estão querendo muitos prêmios que a Fórmula E vai dar. Rubens, você quer apostar também? Não, eu tô falando que eu tô adorando as apostas de vocês, da forma que vocês estão tratando isso. É que vocês querem os prêmios. Essa é que é a verdade. Porque a Cíntia já no começo do podcast já falou que a Libra tava no céu. Então já desanimou para quem que vai ganhar o desconto. O Sérgio já deu um jeitinho ali de espantar o pessoal. Então eu tô vendo os trâmites de vocês dois aí para poder liderar esse Predictor aí da Fórmula E. Só observando vocês dois. Bom, as minhas apostas, eu acho que eu sigo muito o que o Sérgio falou, que Vitória Lucas. Você não tem, eu fico nervosa apostando. Isso, a aposta é segura, eu coloquei, a aposta é segura. Se você quer jogar aquela famosa agora que eu coloquei, você tem a BMW aí, que poderia ser até ser bonzinho, uma dupla aí do Ginter, aí, com o Mazarão Buemi. Bom, eu assim... em último colocado eu vou colocar provavelmente algum piloto da Porsche, porque provavelmente a Porsche vai cagar de novo na corrida. Vitória com certeza. Quebrar a banca. Lucas de Graça, porque de 4 corridas ele ganhou 3, uma ele foi penalizado, né? Então, infelizmente, mas a retrospectiva dele é boa na pista. E eu acho que seria interessante o pessoal acompanhar aí o Boletim do Paddock durante a semana para poder ver as nossas análises. Ainda tem o preview que vai sair com texto bonitinho também, com informações sobre a pista. Então acho que já dá para vocês reformularem as apostas de vocês. E também o que é interessante aí no final de semana é que nós vamos ter a corrida, né, da Jaguar e Pace Truff, que é interessante que nós vamos ter o Sérgio Mendes, né? Novamente não. Foi o primeiro vencedor da categoria e vai defender o título. Temos o Caca Bueno, que por hora
tecnicamente é a única competição em que ele está envolvido, então já está lá bem animado no México. E temos a entrada agora do Adalberto Batista, o terceiro piloto brasileiro aí que vai participar da categoria. É interessante que o Adalberto aí, ele já está envolvido com automobilismo há bastante tempo, e o filho dele, Bruno Batista, é um cara que a gente falou bastante em 2019 dele na Stock Car, então é bacana que a gente vai ter mais um brasileiro aí para acompanhar. Essa corrida da Jaguar, ela acontece antes da Fórmula E, e os horários aqui que a gente tem da corrida, que vai ser transmitida pela Fox 2, que está sendo confirmada pela programação até mesmo da própria emissora, é que a etapa da da Jaguar vai começar às 16h45 e a da Fórmula E vai começar às 18 horas. Então acompanhem tanto a própria perfil, né, da Fórmula E, da Fox Sport e também do Boletim do Paddock, porque a gente vai confirmando aí os horários para vocês, porque até agora o oficial que nós temos são esses. Bom, eu acho que a gente conseguiu usar tudo que tinha para falar. Eu acho que o que vai surgindo agora vai ser nos próximos dias até a realização da corrida. Eu fico por aqui. Eu vou deixar agora vocês com a Cintia e com o Sérgio, que eles vão falar onde podem ser encontrados na internet, e também deixando aí um recadinho para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Bom, gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Cintia, prazer inenarrável estar com você. Rubens, esse gentleman, sigam aí, tá lá qualquer coisa lá no Facebook. É o Sérgio MJ, não tem erro, sou eu. E no Twitter, que eu tenho usado mais, é o @smilani80, tá? E sigam o Boletim do Paddock, ouçam o BBcast e acompanhem a Fórmula E, que vai ser muito legal. Valeu, até a próxima. Obrigada mais uma vez todo mundo que ficou ouvindo a gente até aqui. Continue acompanhando todos os posts do Boletim do Paddock. Siga a gente nas redes sociais. E use a hashtag FANoBP, tá? Pra ver se a gente consegue dar um animado a mais. De repente, no futuro, a gente consegue aumentar a interatividade entre vocês e a gente, quem sabe, né? O meu Twitter é onde eu falo mais sobre automobilismo. Então me segue lá, é Cindy_VX, Cindy com Y. E pós-corrida a gente vai estar aqui de novo comentando e trazendo todos os detalhes para vocês, tá bom? Beleza. É isso, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau.